E na última sexta-feira, um outro ônibus foi incendiado no bairro Maraponga. Os responsáveis por essa ação seriam moradores da própria comunidade, revoltados com a morte de um pedreiro na semana passada. Esse homem teria sido morto por 3 policiais militares que estão presos no 5º Batalhão, no bairro José Bonifácio. Vamos relembrar então esse caso. Quinta-feira, 13 de fevereiro. O pedreiro Francisco Ricardo Souza é abordado por policiais do Ronda do Quarteirão no bairro Maraponga. Horas depois, a família é avisada que ele está morto no Frotinha da Parangaba. No mesmo dia, amigos e vizinhos fazem um protesto na comunidade. Colocam fogo em alguns objetos para bloquear a rua. O grupo acusa os PMs pela morte do pedreiro. O caso vai parar na Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Sexta-feira, 14 de fevereiro, um novo protesto termina em vandalismo. Um ônibus da linha Alto da Paz é incendiado no bairro Maraponga. Nas imagens feitas por um morador, é possível ver o veículo em chamas. Dos 30 passageiros, ninguém se feriu. A polícia relacionou o ato de vandalismo à morte do pedreiro. Ainda na sexta-feira, os 3 soldados tiveram a prisão temporária decretada, a pedido da Secretaria de Segurança Pública. Eles se apresentaram de madrugada. Sábado, 15 de fevereiro, o pedreiro Francisco Ricardo Souza é enterrado no cemitério público do Bom Jardim. Parentes e amigos estavam inconformados. E durante o velório, a nossa equipe conversou com a irmã do pedreiro. Ela fez um desabafo e falou sobre as horas que antecederam o anúncio da morte dele. Meu irmão vinha da casa do meu outro irmão, foi abordado por uma viatura do Ronda. Eles já foram logo chamando ele de vagabundo, é você, jogaram ele dentro da viatura. Ele disse assim, não sou eu, me leve lá na minha casa, eu moro bem pertinho daqui. Não, é você, jogaram, deixaram a bicicleta dele lá e pronto. Quando, 10 minutos depois, chegou uma vizinha que viu que estava lá na hora e foi me avisar. Cristina, acabaram de prender o teu irmão, deram nele, jogaram ele dentro da viatura. Logo assim que isso aconteceu, eu saí direto para o 8º distrito, que é a delegacia da área. Cheguei lá, não tinha. Liguei para o CIOPS, não tinha ocorrência. Fui no 30º distrito, não tinha ocorrência. Voltei para casa, comecei a ligar, liguei para tudo quanto foi lugar. Liguei para capturas, liguei de novo para o CIOPS. Não, minha filha, não tem ocorrência com o nome dessa pessoa. Não teve ocorrência nenhuma. Quando foi umas 5h40, eu liguei para o CIOPS de novo. Eu digo, senhora, pelo amor de Deus, me ajude. Isso não pode ser, uma pessoa vai presa e some, não existe isso. Ela, minha filha, espera aí que eu vou procurar. Passei 10 minutos com ela na linha. Quando ela veio me dizer, não, minha filha, não foi encontrado. Na hora que ela estava me dizendo isso, eu escutei uma voz de outra pessoa. Ela, não, peraí, confirme se é ele mesmo. Ela foi e disse, olha, o seu irmão foi encontrado no Frotinha da Parangaba. Anote o número da assistente social. Aí eu anotei. Fui para lá. Quando eu cheguei lá, a assistente social já estava com as coisas do meu irmão. Ela disse, olha, o seu irmão chegou aqui, ele já deu entrada morto, ele já estava com rigidez cadavérica. Uma viatura jogou ele e foi embora. A viatura não fez ocorrência no hospital. Não fez. Como é que uma viatura? Eles disseram, alegaram que socorreram ele. Como é que uma viatura socorre uma pessoa e não faz uma ocorrência no hospital? Simplesmente joga lá e vai embora que nem um cachorro. O tanto que meu irmão apanhou de 1h da tarde até 4h da tarde foi quando eles jogaram ele lá. Não justifica. O celular dele sumiu. Eu liguei tanto pro celular dele. Eu queria que pelo menos eles tivessem atendido. Por que não levaram ele preso? Se estavam achando que ele devia alguma coisa, ele não devia nada. Ele era um pai de família. Isso não pode ficar assim, não pode. A polícia é para proteger, não para matar. Nem que ele fosse um cachorro, um vagabundo, não se faz isso, não se faz. Eu quero justiça, eu só quero justiça. Um grupo assaltou um restaurante no Benfica na tarde desse domingo e tá tudo registrado, gravado pelas câmeras de segurança. E detalhe, hein? A polícia chegou menos de 10 segundos depois e não conseguiu prender os bandidos. Vamos ver as imagens agora? Olha só. 10 segundos, como a Carol falou, tá? O trio tá aí, chegando ao restaurante, né? Isso foi na tarde, por volta das 3h27 da tarde, como a gente está vendo aí no próprio registro da câmera de segurança. Os 3 entram, ficam circulando aí pelo restaurante, aí sim, esse já mostra o revólver e anuncia o assalto. Olha só, momentos de tensão aí, tem até uma criança passeando aí nesse restaurante, olha só. O momento exato em que eles entram na parte da cozinha, também fica todo mundo muito assustado, 2 deles vão para a cozinha e conseguem pegar aí
3 mil reais desse restaurante. Pelo menos foi a informação repassada para a gente. Tudo rapidinho, né? Vão andando aí, olha só, eles estão agora abordando os clientes, parece que pegam o carro de um cliente lá fora logo em seguida para fugir e vão tranquilamente nas mesas, enfim, com arma na mão, né? Também o que é que o cliente pode fazer na hora dessa? Pegou o boné do cliente ainda ali, olha só. O óculos para também, mudar o pra visual, né? Tentar disfarçar na hora de fugir. E eles ficaram um bom tempo dentro do restaurante. E esse é o exato momento em que eles pegam a chave do carro de um dos clientes e eles vão lá para fora, obviamente, para fazer a fuga. Olha só, o momento em que um entra no carro, ó, e os outros dois comparsas vão lá para o carro. Eles demoram um pouquinho, né? A gente vai observar agora, ó, todos vão entrar no carro, e olha só, demora ainda um pouco para conseguirem ligar o carro, não sei o que foi que aconteceu aí, também não passaram essa informação para a gente. Eles demoram um pouquinho, um ainda abre a porta novamente, fecha, e aí agora sim que eles conseguem sair, ó, momento da fuga. Vamos contar, pouquíssimo tempo, poucos segundos, menos de 10 segundos, lá vem o policial correndo, ó, no canto superior da tela, correndo, eles viram ainda, né, com a arma na mão, mas não conseguiu pegar os 3 assaltantes. Aí o momento novamente, para um outro ângulo, momento em que o carro sai e logo após o policial... A chegada do policial correndo. A gente pediu para o nosso editor, agora, a imagem dos 2 suspeitos que são flagrados bem de frente a essa câmera. Está aí um de verde, de boné, e o outro também que olha de com óculos na cabeça, um óculos, né, na cabeça. Quem tiver alguma informação é só ligar para os telefones da polícia, o 190 ou o Disque Denúncia, o 181. Mudando de assunto agora, choveu hoje em praticamente toda a região do Cariri. Em Juazeiro do Norte, muitos transtornos. A nossa equipe visitou vários locais. Por ser um pouco mais baixo, o Parque Antônio Vieira recebe chuva de pontos altos da cidade. As galerias não suportaram o volume d'água. Esse cruzamento ficou interditado, não passa nada. O asfalto cedeu. Nesse outro ponto do bairro Antônio Vieira, cada vez que chove, o velho buraco reabre e aumenta. Tem até gente querendo ir embora. E o pior, a água invade as casas, que vai bater lá na cozinha. Esse aposentado diz que acordou com a casa debaixo d'água. Me acordei dentro d'água, chamando meu filho para tirar a água, ajeitar. Já na Avenida Paulo Maia, também no Parque Antônio Vieira, parte do calçamento foi levado e deixou esse trecho interditado. De acordo com a FUNSEMI, o volume de chuva registrado em várias cidades da região metropolitana do Cariri surpreendeu até mesmo as expectativas. Só em Juazeiro do Norte, por exemplo, 53 milímetros durante a madrugada até agora pela manhã. Esse é um dos maiores volumes já registrados nas últimas semanas. E uma das situações mais complicadas que a nossa equipe encontrou é aqui na Avenida Carlos Cruz. Olha só, os buracos aumentaram, a prefeitura começou uma obra há 15 dias e, segundo os moradores, a prefeitura deixou todo o material de construção dessa obra no meio da via. Agora a situação é ainda pior. Aí deixaram tudo isso na nossa porta, sabendo que a qualquer momento podia vir chuva. E a chuva chegou. Inundou nossa casa, nós perdemos muitas coisas. Máquina de lavar roupa, encheu tudo de água. E eletrodoméstico, tudo. No bairro Salesianos, mais prejuízos. O motorista dessa van quase foi levado pela correnteza. Essas fotos foram tiradas por funcionários do posto e mostram que os tanques de combustíveis foram arrastados pela correnteza para o meio da rua. Um deles derrubou esse muro e o carro desse estacionamento também quase foi levado. O dono da locadora de filmes, que fica ao lado, também teve prejuízo. O saneamento da cidade está desejado, né? Enquanto as pessoas estiverem pensando neles, esquecendo a população, a gente vai ter repetidas vezes isso aí, né? Assim, eu não quero colocar culpa em ninguém, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nas pessoas, sabe? Na população. Por telefone, o secretário de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, Aquiro Menezes, explicou que já existe uma operação tapa-buracos, mas não há previsão dela chegar ao Parque Antônio Vieira. Já na Avenida Carlos Cruz, que a gente viu na reportagem, o secretário disse que a obra de calçamento e drenagem parada deve ser retomada, ou devem ser, as duas obras, né, devem ser retomadas logo que as tampas de concreto das galerias chegarem. Bom, e segundo a FUNSEMI, choveu em 139 municípios cearenses. A maior chuva foi em Penaforte, no sul do estado, com 96 milímetros. Aqui em Fortaleza foram 24 milímetros.
Vamos para o intervalo e na volta um acidente ali no cruzamento do centro da capital. Pois é, e tem também a reclamação de moradores da praia de Iracema e também de quem frequenta a área, né? Os ônibus por lá não param não. A gente mostra tudo para você daqui a pouquinho e tem muito mais ainda hoje no CETV, é só ficar ligado. A hora tá na tela, 12h13, a gente volta já. Já estamos de volta com o CETV, de olho na hora, 12h15 agora. E olha, uma reclamação comum de quem pega ônibus ali na região da praia de Iracema. Os motoristas costumam queimar as paradas, né? Pois é, ou seja, não adianta nem dar sinal porque eles não param. A prova disso a gente vai ver agora na reportagem de Thaís Lopes. Um grupo de jovens espera por um ônibus nesta parada da praia de Iracema. Um deles dá sinal para o transporte parar, mas o ônibus passa direto e é motivo de revolta para os jovens. A cena se repete uma, duas, três vezes. Enquanto isso, esta mulher espera mais de 25 minutos por um transporte para ir para casa. Mas todos que ela poderia pegar não pararam. Quando é de domingo, eles dão dificuldade para parar. Passa horas, muitos passam e não param. Segundo este homem que trabalha todos os dias no aterrinho, o problema não é novidade no local. Nos finais de semana, os motoristas de ônibus evitam a parada. E tem um motivo para isso. Quando os ônibus param, eles entram e pulam logo a catraca, fazem vandalismo dentro dos ônibus. É por isso que eles não param. Quando uma pessoa quer descer, eles param mais na frente para não dar tempo eles acompanhar, entendeu? E essa é a realidade dos motoristas. Nossa equipe conversou com um deles que passava pela parada. Eles sobem no ônibus e fazem arrastão. Eles não tem arma nem nada, eles ficam ali só para entrar no ônibus e fazer arrastão. E a moda agora é essa, né? Entra no ônibus e rende todo mundo faz arrastão, é só por isso mesmo. Já que muitos motoristas não param nesta parada de ônibus, a alternativa de muitos passageiros é esperar alguns metros antes da parada para tentar ter acesso ao transporte público. Mas nem sempre dá certo. Tá muito difícil mesmo, a gente vir à praia, é a minha última vez que eu vim pra cá. Porque os meninos tudo cansados, a gente cansado para ir embora, não tem como a gente ir. Aí fica assim, a gente aqui no meio do tempo, aguardando um ônibus parar para a gente ir embora. Para esta turista de São Paulo, foram mais de 30 minutos de espera por um ônibus da linha Antônio Bezerra Mucuripe. Tempo que ela poderia estar curtindo a cidade. Poderia estar aproveitando mais, né? A gente quer ir no shopping ali e não tem condições porque o ônibus não para, né? Ou você pega o táxi ou então você não vai. Na minha opinião, o que melhorava mais é se tivesse um pouco mais de policiamento na rua e nas paradas de ônibus para dar mais segurança e conforto a gente. E os ônibus que param vêm lotados. Mas mesmo assim, é um alívio para quem está esperando há tanto tempo. Conseguimos finalmente. Nós procuramos a assessoria da Etufor para saber qual é a orientação que é repassada aos motoristas dos ônibus, mas até agora a gente não teve retorno. A nossa equipe procurou também um responsável do Comando de Policiamento Turístico. Ele disse que toda a praia é monitorada por viaturas 24 horas por dia, mas ele informou que não recebe denúncias com relação à insegurança nas paradas de ônibus. Uma mulher ficou presa às ferragens do carro depois de bater no ônibus ontem no centro de Fortaleza. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Pompeu com Tereza Cristina. De acordo com o motorista do ônibus da linha Conjunto Ceará Aldeota, o carro avançou a preferencial. Eu vinha com uns 40 km, ela avançou, não deu tempo eu nem ver. Aí só freiei e o carro saiu correndo, que a pista estava molhada. Ana Camila Mascarenhas, de 31 anos, ficou presa às ferragens do carro. Um policial rodoviário federal que passava pelo local na hora prestou os primeiros socorros. Eu fui tentar prestar os primeiros socorros, né, e conversar com as duas vítimas dentro do carro, para elas não dormirem até, e solicitei ao SAMU e o bombeiro. Em menos de 20 minutos, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local. Parte da lateral do carro precisou ser removida. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima, que foi levada para o IJF.
O estado da condutora é tranquilo, ela teve só pequenas escoriações, mas a passageira que estava ao lado, ela recebeu um impacto maior da pancada com o ônibus. Então o estado dela requer mais gravidade, então está sendo encaminhada para o IJF. Esta mulher que estava no ônibus teve ferimentos. Eu só vi na hora a pancada, aí ela vinha caindo, eu agarrei ela e caí junto com ela bolando dentro do ônibus. Ninguém esperava, todo mundo viu o carro vinha devagar, né, o ônibus, e ninguém esperava que isso ia acontecer. Foi de repente. Segundo os moradores, os acidentes são comuns neste cruzamento. Alguns colocaram até barras de ferro para evitar que os carros entrem nas casas. Não é só esse acidente de hoje, não. É constante. Tem acidente aqui, às vezes, 2 vezes no dia. Situação difícil, né? Agora, a gente vai ver uma história que aconteceu há 100 anos lá em Juazeiro do Norte. Pois é, a história de um movimento que não só expulsou as forças federais, como marchou até a capital, Fortaleza, para derrubar o governador. Esse episódio ficou conhecido como a Sedição de Juazeiro. A reportagem de Paulo Henrique Rodrigues. Em 1914, o militar Franco Rabelo era governador do Ceará, mas não mandava sozinho. Havia a influência política de um tal Padre Cícero Romão Batista. O sacerdote era prefeito de um vilarejo no sul do estado, mas também era capaz de mobilizar milhares de nordestinos depois do suposto milagre da hóstia que virou sangue. A ordem vinda do sul do país era liquidar não só a liderança de Floro e de Cícero Romão Batista, mas também a destruição sumária da cidade para que não ficasse pedra sobre pedra e Juazeiro saísse do mapa. A expressão era essa. Convencido pelo deputado federal Floro Bartolomeu de que o governador comandaria a invasão de Juazeiro, o padre Cícero aceitou que voluntários fossem convocados para defender a cidade. Há a convocação e os romeiros de vários lugares do estado do Nordeste vieram e realmente se coligaram e vencemos a luta. A guerra durou meses, matou centenas e espantou o Brasil. O movimento de 14 em Juazeiro do Norte foi amplamente divulgado no Brasil inteiro, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Chegando os jornais de lá, todo dia ter notas nas primeiras páginas sobre esse movimento de 14. Mas como um povoado resistiria a um exército? Segundo historiadores, na época foram construídas trincheiras e muralhas para defender Juazeiro. Essa daqui, ó, é uma muralha, um vestígio dela que nós encontramos na Colina do Horto. Segundo esses pesquisadores da história de Juazeiro, essa muralha, essas trincheiras foram o bastante para proteger a cidade. E como tudo aqui em Juazeiro, o nome tem inspiração religiosa. Os valados, as trincheiras, as muretas foram chamadas de Círculo da Mãe de Deus. Esse foi o nome dado ao Muro da Resistência. Este mapa mostra a localização dos obstáculos que impediram o avanço das tropas do governo do estado. No primeiro dia que os soldados vieram, certo de que tomariam Juazeiro pela manhã, eles tentaram 5 vezes e praticamente saíram de combate 86 homens, deles 42 mortos e os outros feridos levados para o Crato. Nas 3 ou 4 investidas, morreram mais de 40 soldados e ficaram mais de 50 feridos. Então eles decidiram que não adiantava fazer mais outra investida, que havia uma casa superior, que Juazeiro estava guarnecida por um valado, que ninguém conseguia atravessar porque a defensiva alvejava de longe logo. O exército de Romeiros venceu e esse canhão virou um troféu. A tropa foi até Fortaleza e tirou Franco Rabelo do poder. Depois da vitória, o padre Cícero se tornou vice-governador. E esse prestígio político fez com que o sacerdote, além de santo popular, também ganhasse a fama de coronel. Bom, e essa história de chamar o padre Cícero de coronel é atribuída também ao fato dele fazer oposição ao poder federal. É que o presidente do Brasil, em 1914, Hermes da Fonseca, queria diminuir o poder dos coronéis das oligarquias, que eram as famílias poderosas que mantinham o poder na época. Uma delas era a do então governador do Ceará, Nogueira Acioli. Por isso, o presidente do Brasil, naquela época, criou a chamada Política das Salvações e tirou o governador Acioli.
nomeando Franco Rabelo, que foi derrotado depois, como a gente viu, pelos jagunços e romeiros em defesa de Padre Cícero e também de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a coleta de lixo em Fortaleza. E no próximo bloco, como a tecnologia tem ajudado no combate ao crime. Vários flagrantes. Isso ajudou muito a polícia. A gente mostra para você já já. 12h25 agora. Já de volta. 12h27 agora, de volta com o CETV. A gente vai falar agora do fim de semana com a maior goleada do Campeonato Cearense de 2014. Sem atropelos como o que aconteceu agora, né? O Fortaleza venceu o Itapipoca por 7-0. Pois é, e acredite, teve goleiro do Itapipoca que não levou gol. Não entendeu? Fábio Pisato explica. Segundo tempo e o goleiro do Itapipoca, Vivi, saiu de campo machucado. Evandro entrou e não levou nenhum gol. O goleiro reserva saiu de campo invicto, mas o placar foi desastroso para o Itapipoca. 7-0, amigo. Nós temos que ter vergonha na cara. Coitado do Itapipoca. Complicou a vida do garoto travesso, hein? Melhor para o torcedor do Fortaleza, que fez a festa no estádio Presidente Vargas. No Globo Esporte, você vai ver todos os 7 gols dessa partida e vai ver também o Guarani de Sobral leva 3 do Santa Cruz e se complica na Copa do Nordeste. Já o Ceará foi o único time visitante das quartas de final no Nordestão que não perdeu. Empatou 1-1 na Bahia com o Vitória. Sabe o que o Vozão precisa agora no jogo da volta para se classificar? Eu conto no Globo Esporte, logo depois do CETV. Segura aí que eu tô chegando. Daqui a pouquinho. Bom, todo mundo sabe, hoje em dia é cada vez maior o número de câmeras de segurança que estão espalhadas pelas ruas e também avenidas, né? Basta sair olhando, né, para o alto que a gente vê várias. Esse Big Brother da vida real tem ajudado e muito a polícia a identificar suspeitos e prender criminosos. Vale lembrar que aqui em Fortaleza, a Secretaria de Segurança Pública conta com a própria central de vigilância. São aqueles postes que tem lá um botãozinho para a gente apertar e chamar a polícia. Lá em cima tem sempre uma câmera. Mas o uso da tecnologia vai além. Até a população, todos nós, né, com as câmeras de celular, tem contribuído para o combate à criminalidade. Neste vídeo, o ladrão tenta arrombar a porta de ferro de uma loja. A polícia tinha câmeras na área e quando a viatura chegou ao local, ele fingiu estar dormindo. A encenação não colou e ele foi preso por furto qualificado. Outro caso semelhante. O homem de boné vermelho aponta uma arma para o vendedor, que chega de madrugada para a feira José Avelino, na Praia de Iracema. Ele e os comparsas põem a mercadoria no carro. A ação também foi gravada pelas câmeras instaladas nas ruas de Fortaleza. Neste caso, a polícia chegou a tempo e eles foram presos. As imagens das câmeras nas ruas vêm para esta central, na Secretaria de Segurança Pública, que funciona 24 horas. São 86 pelas principais avenidas da cidade e, em breve, mais 100 devem integrar o sistema. Foi uma câmera dessas que flagrou esses usuários consumindo drogas no centro. Ser vigiado, monitorado, faz parte da nossa rotina, no trânsito, dentro dos estabelecimentos, nos condomínios. É uma forma de a gente sair um pouco mais com segurança, né? Achar que tem alguém que está nos olhando, que tem alguém que está ali, de qualquer maneira, tem uma pessoa que pode estar socorrendo a gente. É bom que deixe de ser, principalmente um ponto desse que muitas pessoas circulam com grandes valores. A segurança, às vezes, não é 100%. E com uma câmera dessa fica tudo registrado e assim a justiça possa futuramente pegar os verdadeiros culpados, né? Eu acredito que esse tipo de vigilância ajuda muito a Secretaria de Segurança a chegar nos criminosos, em homicidas, em assaltantes, porque muitos deles são descuidados e não percebem a presença das câmeras, né? Não só das câmeras instaladas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, até as câmeras instaladas pelos órgãos privados, as lojas, que ajudam muito no desvendar dos crimes. O que mais vem ajudando a polícia a investigar e resolver crimes são olhos e lentes espalhados por aí. Eles fazem o papel de testemunha do que aconteceu na cidade e captam essas imagens, muitas vezes de forma bem discreta.
Os bandidos que assaltaram com uma escopeta os ocupantes desse carro na Avenida Padre Antônio Tomás nem desconfiavam que no carro de trás um motorista registrava a ação. As imagens caíram numa rede social. Os bandidos foram presos. Neste vídeo, o autor compartilhou na internet a angústia de testemunhar um crime. Foi no ano passado, na via Paisagística, atrás do centro de eventos. Os ladrões assaltaram as vítimas e correram para o matagal. As imagens ajudaram a chegar aos bandidos, que neste caso também foram presos. Um alerta importante no mundo virtual: cuidado com o que você posta sobre você. O empresário Ronald Taveira gravou esse vídeo em que aparece com a arma e até atirando. Ele teve a prisão decretada e ficou preso por alguns dias. Mas foi solto para responder processo em liberdade. O delegado-geral da Polícia Civil disse que a divulgação de imagens como essas nas redes sociais vem recebendo uma atenção diferenciada. A avaliação é feita por profissionais que já têm experiência na área, são profissionais, inclusive, que conhecem muito bem essa área, então eles especificamente fazem a filtragem, analisam a imagem quadro a quadro, caso a caso, para que ela possa ser utilizada como prova em um inquérito policial e posteriormente encaminhado para a justiça. É uma grande parceria da população com a polícia. Se acontecer algo de ruim, aí a pessoa já sabe que já está sendo filmado, né? Aí fica mais fácil para a pessoa pegar a pessoa que fez algum mal, né? O caso mais recente chegou à polícia pelas câmeras de um estabelecimento particular e chocou a população. Foi o do comerciante que teve o corpo incendiado por bandidos há uma semana. Parentes disseram que foi vingança, porque ele denunciou criminosos. As imagens ajudaram a identificar e prender 2 suspeitos. O comerciante tinha 51 anos. Antônio Nonato da Silva morreu na madrugada do último sábado, depois de 5 dias internado no JF. Ele teve 35% do corpo queimado, principalmente a região do rosto, da barriga e dos braços. O enterro também foi no último sábado, no cemitério de São João Batista, no centro. E a polícia ainda procura um dos responsáveis por esse crime, tocar fogo no comerciante que está foragido. O nome dele é Rafael Pinheiro Souza da Silva Baltazar, de 21 anos. A foto foi divulgada pela polícia. O Rafael Pinheiro teve a prisão preventiva decretada já. Se você tiver alguma informação que possa ajudar nas investigações, basta ligar ou para o 190 ou então para o Disque Denúncia. O telefone é 181 e você não precisa se identificar. Mais um intervalo agora e a seguir nós vamos falar sobre a coleta de lixo em Fortaleza. Quanto de lixo cada um de nós produz, hein? E tem também as investigações sobre os ataques aos ônibus ontem aqui na capital. Você não pode perder, o nosso intervalo é rapidinho. Piscou, perdeu. Fica por aí, 12h35. Meio-dia, 37 minutos, estamos de volta com algumas perguntas, algumas questões. Quanto de lixo cada morador de Fortaleza produz, hein? Pois é. E como é feita a coleta de toda essa sujeira? É o que a gente vai saber agora na reportagem de Leal Motafilho. Não é preciso ir muito longe, seja na área nobre ou na periferia, por onde a gente anda, ele está espalhado nas calçadas e no meio da rua. Lixo que traz riscos à nossa saúde e mancha a imagem da cidade. As pessoas não pegam aquele lixo, coletam num canto em casa, para poder no dia o caminhão passar e elas botar fora. De acordo com a empresa de limpeza urbana de Fortaleza, cada pessoa produz por dia cerca de 2 quilos de lixo. Em todo o ano passado, foram mais de 2 milhões de toneladas de resíduos gerados só na capital, entre o lixo doméstico, o de terrenos baldios e o da podação de árvores. Quando chove, assim, top logo de lixo, fica aquelas imundiçadas medonhas. Fortaleza é hoje uma das capitais da região Nordeste que mais coletam lixo. Por dia, são cerca de 6 mil toneladas de resíduos recolhidos na cidade. Aqui na capital, as áreas que mais produzem lixo diariamente são os bairros do Centro e da Aldeota. Todo o lixo de Fortaleza é coletado pela Ecofor, empresa contratada pela prefeitura e que tem a concessão para esse serviço até 2023. A Ecofor recolhe os resíduos com a ajuda de quase 400 caminhões,
que são monitorados em tempo real durante 24 horas. A coleta nos bairros tem dias e horários já programados. E o superintendente operacional explica que esse trabalho vem sendo reforçado. Inclusive, há um esforço de um plano de trabalho junto com a prefeitura de fazê-lo também aos domingos e durante todas as madrugadas, 7 dias por semana. Então, para minimizar toda essa exposição que é inadequada, né, uma disposição inadequada de lixo, que a gente aproveita para solicitar à população que não o faça. Depois de coletada, a maior parte do lixo é levada para o aterro sanitário que fica em Caucaia, uma área de 123 hectares e que recebe 98% dos resíduos da cidade. O que não vai para lá e fica exposto no meio da rua vira sinônimo de um dinheirinho a mais para os catadores. E é uma forma de deixar a cidade menos suja, algo que só é possível com a ajuda de cada um de nós. E a gente volta a falar agora sobre os ataques aos ônibus aqui em Fortaleza. Ontem, 2 ônibus foram queimados e 2 depredados. Em nota, a Secretaria da Justiça disse que não descarta a hipótese de que esses ataques tenham relação com a morte do chefe do tráfico na casa de privação provisória de Itaitinga. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão centralizadas na Delegacia de Roubos e Furtos. Bom, 2 suspeitos da ação ali em frente ao terminal do Siqueira foram presos na madrugada de hoje. Em um dos carros utilizados por eles, foram apreendidas 3 garrafas contendo gasolina, 3 caixas de fósforo e também 2 pedras. E a gente está observando agora as imagens de um desses ônibus. Sendo lamentável, a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. A gente está encerrando. Boa tarde. Abraço. CNTV Primeira Edição.